Essa mulher de Deus, desde que eu era criança. Ela é uma educadora, uma escritora, palestrante, fala para mulheres no Brasil todo. E ela foi uma das fundadoras do nosso Colégio Cristão de Belo Horizonte, essa instituição maravilhosa, que você pode ter os seus filhos usufruindo desta bênção. E eu posso dizer que a Mariana, principalmente, tem um carinho com ela, porque na época que a Mariana estudou, toda a educação da Mari foi no Colégio Cristão, ela chamava a tia Dejanira. E eu quero que você receba com uma salva de palmas a preletora dessa noite, a pastora Dejanira Lopes. Venha, pastora Dejanira, com muita honra ao púlpito desta casa, que também é sua. Muito obrigada por aceitar compartilhar a palavra com as nossas mulheres. Muitas estavam com saudade da pastora Dejanira, porque ela morou por muitos anos em Manaus, 15 anos, e nesse tempo nós nos encontramos várias vezes. Mas a mãe da pastora, já fiquei na casa da senhora lá, né? É verdade. Lá em Manaus. Que delícia aquela viagem que eu fiz. Que bom estar com você lá. Mari também, né? Ficou lá. E a mãe da pastora Dejanira mora em Belo Horizonte, está bem velhinha. E olha que lindo. Ela está seguindo a orientação de Deus, de honrar a sua mãe, estar perto dela nesse tempo. Vamos aplaudi-la por isso? Que lindo! Glória a Deus por esse exemplo. Por falar em honrar, vocês acham que eu estou bonita hoje, gente? Bem, esta saia deve ter mais ou menos uns... A tia Helenita falou que essa saia tem mais ou menos uns 70 anos de idade. E essa blusa está para lá de 40 anos. Eu quero honrar nessa noite, vestindo essa roupa, duas mulheres que são referencial para mim. E o legado fica de geração em geração. Partiu para o Senhor a nossa bisa, a vovó do Gustavo, a bisa Karina, uma mulher de Deus. E nós fomos receber alguns presentinhos para levar para as nossas próprias casas, né? Alguns enfeites, algumas lembrancinhas. E eu estou vestindo uma saia que era da bisa Karina. E essa blusa tão bonita era da minha sogra. Minha sogra, eu falei, minha sogra, o dia que você for no culto de mulher, você vai ser aplaudida de pé. De tanto que eu falo em você. Dona Estela, que eu tanto amo. Enfim, vamos honrar as nossas mães, avós, bisavós que vieram antes de nós. Acho que a tia Dejanira vai ter que fazer a mensagem de 2 vezes. Graça e paz, mulheres lindas, maravilhosas, não é? Mulheres do avivamento, mulheres que eu creio que a nossa geração hoje de mulheres é uma geração muito privilegiada, né? Porque nós estamos vivendo um tempo tão bom, né? Um mover de Deus tão grande. Eu creio assim que mulheres do passado não tiveram o privilégio que nós temos hoje, de sermos curadas, sermos libertas, né? De sermos mulheres livres, não é verdade? E hoje Deus tem feito isso. Então isso é um privilégio assim muito grande pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Dê um aplauso a Ele por isso. Aquele bate-papo ali foi muito bom, não é? Parabéns aí às mulheres que participaram. E eu ouvi uma vez um testemunho de um médico ali em Manaus, irmão em Cristo, e ele é cirurgião plástico, amigo nosso ali no ministério, e ele me disse algo que na época nós estávamos conversando e rimos muito. Ele disse que o consultório dele era mais cheio de homens do que mulheres. Então hoje as mulheres, sim, elas se preocupam muito
com o exterior, mas tem muito homem que também está atrás disso aí, não é? E ele me contou um caso que chegou um homem, né, de 60 e poucos anos lá, e ele levou a foto da namorada dele, né? A namorada bem mais jovem, e ele disse para aquele médico: olha a foto da minha namorada. Eu quero que você dê um jeito no meu rosto, porque eu tenho que rejuvenescer 20 anos. E ali ele me disse que ele ficou olhando para aquele homem, ele, meu Deus, misericórdia, ele disse: eu não posso fazer milagres, né? E nós rimos muito naquele dia, mas ele me disse, com o grupo ali, estávamos conversando, ele disse que quantos homens hoje têm procurado as clínicas de estéticas, né? E são muitos. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. E nessa noite nós estamos falando de autoestima, né? E nós vamos ver o que Deus fez na vida de uma mulher. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas como mulheres. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome uma órfã e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos. A Bíblia nos fala aqui de uma família que morava ali em Belém. Belém, uma terra extremamente farta, próspera. Belém significa casa do pão. E de repente essa casa do pão ficou sem pão, né? Essa casa do pão começou a passar por uma crise. Essa terra começou a passar por uma crise de fome, veio essa crise ali. E nós sabemos que todo homem, sacerdote da casa, provedor da casa, e eu imagino que Elimeleque deve ter desesperado, né? E a primeira reação que ele teve: vou embora daqui com a minha família, e eu vou procurar uma outra terra, uma terra que seja farta, uma terra que não está passando por essa situação de fome. E para fugir da fome, ele foi e saiu de Belém com toda a sua família, que era Noemi e seus 2 filhos, né? Então 4 pessoas. E a Bíblia fala que eles foram ali para aquela terra de Moabe. E tantas coisas aconteceram que eu imagino que eles nunca imaginariam que fosse acontecer. Às vezes nós passamos situações, mudamos, né, de terra, de cidade, de país, achamos que muita coisa vai melhorar e de repente deparamos por situações, por crises na nossa vida. E ali de repente aconteceu uma tragédia. O que aconteceu? Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva. E ali começou a situação, a dor da perda começou a visitar a casa de Noemi. E começou a visitar Noemi. A Bíblia fala que os filhos dela casaram com 2 moças, né? Os 2 filhos casaram com moças moabitas.
e que essas moças moabitas descendiam do sobrinho de Abraão, de Ló. E a Bíblia fala que depois de um certo tempo, a Bíblia não fala a causa, mas a Bíblia fala que os 2 filhos de Ruth, de Noemi, morreram. E as 2 noras ficaram viúvas. E nós sabemos, né, hoje já foi comprovado pela medicina, né, que existem 2 tipos de dor, que é a pior dor que existe. Primeiro é a dor de enterrar um filho. Alguém aqui, tem alguma mãe aqui que já enterrou algum filho? Então elas sabem do que eu estou falando. Não é verdade? Já foi comprovado. É a pior dor. Enterrar um marido é a pior dor. Eu lembro de uma amiga que o dia que ela enterrou o marido, ela disse para mim: poxa, quando eu enterrei meu pai doeu muito, mas meu marido doeu mais. Imagine a dor desta mulher. Ela enterrou o seu marido, que eu creio que ela devia ser uma mulher, né, que amava, devia ser apaixonada pelo seu marido. E de repente ela passando por aquela situação da perda dos seus 2 filhos. E ali começou um processo na vida de Noemi,